Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 40. Olha só, gente, já chegamos no episódio 40. Eu estou muito feliz, porque ao longo desse ano de 2023, nós estamos aqui todas as semanas trazendo uma palavra de esperança para você que nos acompanha. E hoje não será diferente. Eu quero já começar agradecendo muito a você que nos acompanha, que está conosco todas as semanas, no Spotify, no Amazon Music e também no YouTube, tá bom? E eu quero já pedir que você compartilhe, tá bom? É muito importante você compartilhar para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Então, vá lá agora, clique aí em gostei e já compartilhe com outras pessoas esse vídeo e esse áudio para que muitas pessoas possam também ser edificadas. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Eu não posso nem dizer para os nossos dias, porque já é um problema do século passado, não é? E é a depressão. É isso mesmo, meus amigos. Hoje nós iremos dedicar esse episódio para falar sobre a depressão, saúde mental, enfim, o que a Bíblia diz, como vencer a depressão, como passar por cima disso. Tudo isso nós vamos conversar no episódio de hoje. E para conversar conosco, queridos, eu estou muito feliz, porque nós estamos recebendo um pastor muito abençoado. Ele é um grande homem de Deus. Conheci ele há pouco tempo atrás e já me simpatizei muito com a alegria dele, com a humildade que ele tem. E é lógico que ele precisava passar aqui no podcast do Rafa. E nós fizemos o convite, ele aceitou e está aqui conosco no dia de hoje. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo, o pastor Lujan. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, Rafa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com o senhor? Graças a Deus também, tudo na paz de Deus, né? Também cumprimento a todos vocês que nos acompanham, que acompanham aí o podcast do Rafa, que sem dúvida tem sido um instrumento aí de edificação nas mãos de Deus ao longo desse tempo, e nós esperamos que hoje não seja diferente. É verdade. Pastor, muito obrigado, pastor, pela sua presença. O prazer é meu. Está aqui também o filho, né, o Isaac, filho do pastor Lujan. Né? Obrigado, viu, Isaac, pela presença de vocês. Eu me sinto muito feliz, pastor, de ter a sua amizade e o seu companheirismo aqui em nosso programa. Como eu disse, o prazer é meu, também fico feliz, principalmente a respeito de um tema tão importante, né, como esse que você me convidou. E o nosso pensamento e o nosso desejo é de, em algum grau, poder contribuir, né, através desse assunto, contando sempre com a graça de Deus, né, com o Espírito Santo, com a inspiração do Espírito Santo nos iluminando, né? Eu creio que da mesma maneira que Ele tem te iluminado ao longo desses episódios, né, iluminado as pessoas que têm sentado aqui, sido entrevistadas, têm falado a respeito desse assunto. Essa é a nossa esperança, de que a gente possa seguir assim, né, na nossa humildade, mas achando uma ocasião para ser um instrumento de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Pastor, para nós começarmos, não é? O que quer dizer Lujan? Da onde saiu esse nome? É diferente, né? Eu confesso que é a primeira vez que eu escutei quando eu te conheci. Lujan, da onde que saiu isso? Sim, essa é uma pergunta que eu também fiz para minha mãe. O que acontece? Meu nome ele não é vinculado a nenhuma origem. Eu nasci em São Paulo, né? Nasci na Zona Leste, na Vila Carrão. E sou filho, minha mãe é mineira, meu pai é pernambucano. E quando eu perguntei para minha mãe a respeito desse nome diferente, né? A única coisa que ela respondeu foi que viu num filme, gostou muito e disse que colocaria no seu filho. É a única explicação. Eita, filme abençoado, hein? Aí sobrou para você. Sim. Ô pastor, eu quero, antes de nós entrarmos no tema, eu quero pedir que o senhor mande o seu alô também, não é? Mande o seu abraço
para os amigos, a família, os irmãos da Igreja Arca Sagrada que nos acompanham, não é? Vai lá, pastor, fique à vontade. Com certeza, queria primeiro mandar um beijão para minha esposa, Josi, que com certeza está orando por mim nessa hora, né, para que Deus me ilumine, ela que tem sido uma intercessora extremamente presente e necessária na minha vida. Queria mandar um beijão para ela, para o Joca, né, que é o meu caçulinha que está em casa, o Isaac está aqui comigo, para os meus irmãos do Ministério Arca Sagrada que têm me dado um suporte, que têm intercedido pelo meu ministério, que têm exercido uma tarefa de suma importância, né, que tem contribuído muito na minha vida. Com certeza eu devo a eles, né, parte do meu estar de pé na presença de Deus através das orações, intercessões dos nossos pastores, né? Não vou citar nome para não ser injusto, que eu vou acabar me esquecendo. São tantos irmãos queridos e abençoados lá. A toda a minha família, né? Meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, né? O Johnny, né? Do Povo da Cruz, que é um dos meus cunhados, o Jonas, enfim, toda a extensão da nossa família. Quero mandar esse alô. Que legal, pastor, maravilha. Bom, o senhor tem quantos anos como pastor? Eu fui consagrado, né, ao pastorado em 2016. 2016. Isso, em agosto de 2016. Para fazer as contas agora, eu sou um pouco ruim de conta, viu? 7 anos. Isso. 7 anos. Mas foi na Arca Sagrada mesmo? Sim, foi na Arca Sagrada. Lá eu congrego desde 2008, né? Uhum. E quando foi em 2016, o Senhor me chamou para servir como pastor auxiliar lá, Entendi. né? Eu auxilio os demais pastores. Nós temos o pastor presidente, nós temos alguns outros pastores ali, e eu sou um dos pastores que auxilia tanto o pastor presidente quanto alguns outros pastores, como o pastor Isaías na área do ensino, que já esteve aqui também. Sim. Com você, Rafa. Eu fico ali dando aquele suporte para eles. Que legal, pastor. O senhor, quando chegou na Igreja Arca Sagrada, o senhor já tinha aceitado a Cristo ou ainda não? Sim, eu já cheguei. Como que foi os seus primeiros passos no Evangelho? Como que Deus te chamou para a salvação, pastor? Eu me converti, eu tinha aproximadamente de 17 para 18 anos, né? Eu tinha uma vida. Um dos maiores conflitos que eu tinha era muitas preocupações. Eu era uma pessoa, um jovem, um adolescente extremamente preocupado com as coisas. E eu penso que uma das coisas que marcou muito a minha conversão foi quando o Senhor, o Senhor me revelou o quanto eu poderia confiar nele. Isso foi um passo de suma importância na minha conversão. Eu me recordo que com 17 anos, né, embora eu frequentava a Igreja Católica, eu fui mediante conflitos a respeito da existência de Deus, né? Eu me lembro que conversava muito com um colega. E nessa conversa, em determinado momento, a gente começou a perceber as injustiças, as infelicidades, as dores da humanidade. E quando a gente começou a refletir sobre tudo isso, nós começamos a questionar a existência de Deus diante disso. E eu me lembro que nós começamos a falar sobre isso, né, esperando uma resposta da parte de Deus. E eu me recordo que nós pensamos da seguinte maneira: se nós precisamos de uma resposta, eu acredito que o lugar que terá uma resposta é uma igreja. E embora eu estava ali presente na Igreja Católica, eu me recordo que eu tinha uma grande dificuldade de compreender o que era ministrado, né? Eu lembro que tinha uma enorme dificuldade de compreensão. Então eu passei a visitar outras igrejas no intuito de ter uma clareza maior, né, a respeito do Evangelho, a respeito da fé. E foi em uma das visitas, né, e foi visitando assim junto com esse meu colega, o Daniel, nós começamos a visitar algumas igrejas evangélicas e tendo contato com a palavra de Deus, né, o Evangelho foi entrando, foi iluminando, e foi assim que o Senhor se apresentou a nós, e graças a Deus estamos aqui até hoje. Glória a Deus. E aí em 2016 veio o chamado para o pastoreio, né? Eu falo que o pastoreio é o chamado talvez o mais pesado, o mais difícil de exercer, porque cuida de pessoas, né? Eu como pregador, eu sou pregador do Evangelho, pastor, e o meu chamado de evangelizar, eu vou lá
vou no ministério, prego, é lógico, eu tenho preparo, tem a oração, tem um jejum, mas eu vou lá, prego, a pessoa aceita Jesus. Aí, a partir daquele momento, o pastor daquela pessoa que vai cuidar, que vai discipular, que vai ensinar, não é? É um trabalho muito difícil. Então, pastor, como que foi o chamado de Deus para ser um pastor? Eu me lembro que logo quando me converti, né, e começamos a fazer parte dos grupos da igreja, da mocidade, dos jovens, havia no nosso pensamento, né, o seguinte pensamento, Rafa, que pastor é como se fosse o estágio mais próximo de Deus. Né? A gente tinha esse pensamento. É, né? Verdade, eu acredito. Então, era um sentimento muito comum na nossa mocidade que praticamente todos os jovens queriam ser pastor. Por quê? Eles tinham um pensamento assim, eu preciso andar com Deus ao ponto de ser um pastor. Né? É como se ser um pastor fosse o ponto máximo, né, de andar com Deus, e realmente requer uma caminhada muito aproximada. E eu me lembro que nesse pensamento eu projetei isso para a minha vida. Eu falei, poxa, eu quero ser um pastor. Porque um pastor é um homem que está perto de Deus, que ouve a voz de Deus de perto, que tem um contato mais aproximado com Deus. E foi nesse pensamento que eu comecei a projetar isso para a minha vida. Eu falei, então o que eu preciso para ser um pastor? Eu preciso estudar, eu preciso fazer uma teologia, eu preciso manejar bem as escrituras, eu preciso ser um homem de oração, eu preciso jejuar, eu preciso ter todos esses pontos, né, que enriquecem uma vida espiritual. Eu comecei a projetar a minha vida para isso. E a gente vai percebendo que, na verdade, eu não preciso ser um pastor para ser um homem de Deus, né? Nós sabemos que todos nós, com chamado pastoral ou não, temos que ser uma pessoa que caminha próximo, que tem intimidade com Deus, que está no estágio elevado, né? Sim, é verdade. Isso foi esclarecendo com o tempo. Andar com Deus, né? Exatamente. E aí eu lembro que quando começou a chegar nesse ponto, eu comecei a ver, então não é tão necessário ser um pastor para estar nesse ponto tão próximo de Deus, né? Mas nós víamos já caminhando no ministério, aprendendo muito, estando muito próximo dos pastores, e isso foi nos levando, né, para este ministério. Como você disse, é uma função árdua pelo fato de lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas em qualquer vocação que seja, é uma tarefa difícil, né? Mas foi nesse pensamento de estar próximo de Deus, e uma frase que norteou muito para mim isso foi o pensamento de que, essa frase que foi elaborada no meu coração, que todo o nosso serviço ele deve ser com dois objetivos: para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Glória a Deus. E foi nesse pensamento que eu norteei tudo que eu faço. Tudo que eu vou fazer é para a glória de Deus, e a igreja vai ser edificada em algum grau, então eu devo fazer. Glória a Deus. E foi assim que nós fomos aceitando o chamado do pastorado, né? Aceitando aquilo que Deus foi nos propondo nesse pensamento. Se Deus for glorificado e se em algum grau a igreja for edificada, então eu aceito. Aceitou o chamado. Glória a Deus. Que legal, pastor. Nós conversamos assim, começamos a conversa assim para conhecer mais, não é? O pastor Lujan, que é uma grande referência aqui para nós em nossa cidade. Pastor, então vamos entrar no nosso tema de hoje. O que é a depressão? Depressão é uma doença, né? É importante defini-la assim, porque se não definirmos dessa maneira, nós não tratamos, né? Às vezes nós enxergamos, né? A gente tem o terrível costume de ir para os extremos, né? Então, às vezes a gente fala que é uma coisa muito espiritual, né? Que pode ter alguma vertente espiritual sim nela, ou partimos para um lado totalmente humano, mas é importante nós definirmos ela como uma doença, porque é isso que vai nos levar a tratar ela da maneira correta que ela deve ser tratada, né? Uhum. Ela tem aspectos, né? É uma doença que ela atinge cerca de 10% da nossa população. Sim. Ou seja, é um número altíssimo. Com certeza, Rafa,
você já apertou a mão de alguém que tem depressão. Sim. Porque se é um número tão alto, ou seja, né, diminuindo assim, a cada 10 pessoas uma tem, né, seja num grau mais ameno ou num grau mais elevado, 10%, essa é a estimativa. Então, com certeza, nós já apertamos a mão, nós já convivemos, nós já tivemos um contato com alguém que tem essa triste doença. E é interessante, pastor, que alguns, como o senhor falou, graus baixos, eles não mostram, né? Não demonstram, né? Talvez ali na família, com os parentes, ela pode dar sinais, mas no dia a dia, no trabalho, na rua, a pessoa não demonstra isso, não é? Sim. Ou o senhor acha que não? A maioria das pessoas coloca uma máscara, né? Entendi. Principalmente por conta das redes sociais, há sempre aquela tendência da gente aparentar a maior normalidade possível, né? Tentar se encaixar dentro do quadro da sociedade, e isso faz com que esse quadro mais ameno da depressão ele seja maquiado, mas ele continua sendo uma coisa grave e uma coisa que requer a atenção, né, de todas as pessoas. Então, por mais que há essa máscara, né, esse maquiar que é presente na vida de muitas pessoas, é importante ela se enxergar assim e perceber que precisa de ajuda. Precisa de ajuda, né? Esse que é o ponto-chave, porque a pessoa, se ela não buscar ajuda, né, ninguém vai conseguir ajudar ela, né, pastor? Então ela precisa buscar, reconhecer e buscar a ajuda, né? Como que a pessoa pode buscar ajuda? Tendo a depressão. Como ela é uma doença, ela deve procurar ajuda da mesma maneira que ela procuraria se ela tivesse qualquer outra doença. Imagine que ela tem um problema renal ou um problema, qualquer outro tipo de enfermidade. Qual é a maneira de se tratar isso? Procurando um médico, né? E essa é a melhor maneira de se procurar. É lógico que nós, como nós conhecemos a fé em Jesus Cristo, nós sempre procuramos olhar para Jesus em todas as situações, né? Inclusive no momento de depressão, olhar para Cristo, porque em Cristo nós encontramos uma palavra-chave que vai exatamente contra, e é como se fosse um antídoto para a depressão, que é o quê? A esperança. Jesus Cristo é a esperança. Eu lembro que eu falei para você no início que uma das marcas, né, da minha conversão é que eu era uma pessoa extremamente preocupada, né? Coisas pequenas me tiravam o sono, me deixavam extremamente, ansioso. E eu penso que facilmente me encontraria nesse quadro de pessoas depressivas. E eu me lembro que quando eu entendi que eu não somente poderia confiar em Deus, mas eu conheci o deleitar-se em Deus. É aquele negócio que é difícil de falar, porque é como se você estivesse no meio de uma guerra, mas no meio dessa guerra você pudesse dormir. Sabe aquele cenário do Evangelho em que Jesus Cristo está lá com seus discípulos dentro do barco e uma tempestade açoita terrivelmente, o barco quase se rompia, os discípulos estavam desesperados e eles encontram Jesus aonde? Dormindo. É verdade. Aquilo não era um sono pesado, Rafa. Era uma perfeita confiança em Deus. E me foi me apresentado isso, né? Então eu sempre recordo da importância da esperança em Jesus Cristo. Mas se é uma patologia, se é uma doença, requer-se a procura de um profissional, de um médico. É verdade. O senhor, como pastor, já, com certeza, não é? Já tratou pessoas que tenham depressão. E como que foi? O senhor pode dar uma palhinha para nós, falar um pouquinho como que foi esse processo? Eu me lembro de conversar, né, com pessoas. Havia uma grande dificuldade das pessoas entenderem, né, se a profunda tristeza que elas estavam sentindo, se era depressão ou se era tristeza apenas, né? E o primeiro ponto foi identificar, né, se aquilo era uma tristeza, porque tristeza é uma coisa comum entre nós. Em certo ponto é até necessário, né? Existe alguns estados de tristeza que nos levam a uma reflexão, que nos leva a um pensamento que é fundamental para uma tomada de decisão, para um reposicionamento na vida.
E a tristeza, muitas vezes, ela trabalha favoravelmente a nós dessa maneira. Entendi. Só que existe um ponto em que ela deixa de ser favorável e ela passa a destruir, né? E é justamente esse ponto que define a depressão. O que diferencia, basicamente, é o período, o tempo, né? Uma tristeza, a gente passa por ela por um período curto, né? E por mais que a gente vivencie uma perda, uma situação que nos cause uma grande tristeza, e toda vez que nós nos recordarmos daquela situação, nos vem uma tristeza no coração, ela não nos paralisa. A gente consegue tocar a vida, a gente consegue viver, a gente se recorda daquele acontecimento, sente uma tristeza no coração, mas ela não nos engessa. E a depressão é quando ela engessa, é quando ela passa um período, né? Alguns estudiosos eles dizem que quando uma tristeza ela passa de um mês, ela é depressão, ela não é tristeza. Entendi. E eu digo ainda mais, se passou 2 semanas e você está muito triste por causa de uma situação, se passou 2 semanas e você essa tristeza ela te isola, ela faz com que você fique de fato isolado, engessado. Você não consegue agir por conta dessa tristeza. Procure ajuda. Isso já é um sinal de uma depressão, né? Dessa maneira a gente começou a tratar. Entendi. Por exemplo, um luto. Se a pessoa perde um ente querido e fica mais de 3 meses em luto, não conseguindo sair de casa, sair da cama, é um grande sinal de depressão, né, pastor? Exatamente. O luto é uma coisa que, quando nós perdemos alguém muito próximo, não vai ver um dia na vida, eu penso, que a gente vai olhar para esse episódio com alegria, né? Sim. Sempre vai ser um pesar, sempre Sim. vai ser uma tristeza. Só que ela, como eu disse, ela não nos engessa, ela nos faz olhar para frente, ela nos faz perceber que a vida continua e que ela é importante e que outras pessoas, né, precisam da gente de alguma forma. Então, ela não nos engessa, né? É importante enxergar dessa maneira. É verdade. O senhor já adiantou a próxima pergunta, né, que seria como diferenciar a tristeza da depressão, e é basicamente isso, né, pastor? O senhor tocou no ponto que eu acho que é o grande detalhe. A tristeza, ela não nos engessa, né? A depressão, sim. A pessoa não tem vontade de levantar da cama, não, o mundo fica cinza, é um sinal de depressão. Exatamente, ela persiste, né? Quando você percebe que ela está persistindo, esse é um sinal de depressão, né? A tristeza, ela é cíclica, né? Ou seja, ela vai passar. A tristeza sempre passa e a depressão também vai passar. Só que ela é num grau mais profundo, é num período mais extenso. Sim. E ela muda o meu trajeto, ela faz com que eu deixe de fazer as coisas que eu gosto de fazer, que eu mude a minha rotina, que eu não tenha mais um hobby, que eu não tenha mais uma coisa que eu gosto de fazer. A gente passa a olhar para a vida como algo completamente desnecessário. Né? A gente olha e fala assim, não há nenhuma razão de estar vivo, não há nenhuma razão de existir. Então, esse tipo de pensamento triste, ele passou da tristeza, ele já é um sinal de depressão. Entendi, pastor. Que legal. E nós, como cristãos, temos a Bíblia como fé e prática. Tem algum relato na Bíblia que tem um indício de depressão? Algum personagem bíblico que teve depressão na Bíblia? Ah, sim, há vários, Rafa. Vários. A gente vê vários episódios assim em que, principalmente salmistas, né, que é um livro em que eles expressam o sentimento deles. Em várias passagens ali nós vemos salmistas expressando tristeza. Nós temos ali o luto de Jó, né, que perdeu coisas tão terríveis em parte do seu livro. Nós vemos ele expressar uma profunda tristeza. Em nenhum momento nós vemos ele amaldiçoando Deus, né, mas nós vemos ele pedindo a morte, né? Nós vemos ele preferindo a morte. Elias também, o profeta Elias, né? Inclusive, sim, eu estava me recordando da passagem, né, em que relata a tristeza profunda, né, de Elias, que durou muito tempo, né? Às vezes a gente olha assim no texto e parece que foi uma coisa rápida, parece que Elias foi ameaçado, né?
E aquela ameaça levou ele para dentro de uma caverna e fez ele querer a morte. Mas na verdade, aquilo durou mais de 40 dias. Olha só. Quando nós olhamos, né, nós Interessante. temos uma leitura um pouco mais atenciosa, nós percebemos que depois de Elias ele ser ameaçado, ele foge, ele vai para o deserto. Do deserto ele é acordado por um anjo, é alimentado, né, por um anjo que diz para ele assim: longa é a sua caminhada. E eu achei interessante que aqui nós vemos maneiras que Deus trata a depressão, né? A primeira coisa, alimentou ele e disse: longa é a tua caminhada, ou seja, não acabou. Né? Esse é um pensamento, exatamente, né? Encorajando ele. Porque esse é um pensamento de uma pessoa que está em depressão. Não tem mais um horizonte. Está tudo acabado, não tem mais para onde olhar que eu tenha esperança. A primeira coisa que Deus fala: não acabou, né? Ainda tem uma longa caminhada para você, come. E ele come aquele pão, bebe aquela água provida pelo anjo de Deus. E a palavra de Deus diz que ele caminha por 40 dias e 40 noites. Mas não eram 40 dias e 40 noites andando feliz. Foi caminhando com aquela tristeza, com aquela angústia, com aquele sentimento depressivo. Até que então ele entra na caverna. Quando ele entra na caverna, isso está relatado, né, na primeiro livro de Reis, capítulo 19. Isso, eu estava abrindo aqui. Porque se eu não me engano, pastor, se não me falha, eu vou ler aqui o texto. Ótimo. Se o senhor me permite. Melhor. Porque é o seguinte, eu acho que Elias pediu a morte aqui. Pediu. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Ele pediu sim. 1 Reis, irmãos, 19, tá? 19 do 2 em diante. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quisera, se de certo amanhã estas horas não puser na tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Não estava enganado. Ele pediu realmente a morte. E ele disse assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só, pastor. A depressão fez com que ele pediu para Deus a morte. É verdade. E olha só que interessante quando ele fala assim: não sou melhor que os meus pais. Esse é um sentimento também comum da depressão. O sentimento de decepção. É verdade. Eles se sentem assim: eu sou uma decepção. Exatamente. Inferior, né? Eu me recordo que recentemente um colega do serviço me mostrou um story, né, de um outro colega dele. E ele me mostrou, ele falou assim: Luciano, olha que perigoso esse stories, né? E nesse story aquela pessoa estava falando assim: me perdoe, meu pai, por eu não ser o que você esperava. Me perdoe, vó, por eu não ser o que você esperava. Meu Deus. E ele começava a relatar várias pessoas da família dele e pedindo perdão por não ser o que eles esperavam que ele fosse. Parecia, foi tão terrível que parecia uma carta de despedida. Né? E na hora eu falei assim: ó, entre em contato com essa pessoa, porque eu não o conhecia, né? Era um amigo só dele. E eu falei para ele: entre em contato com ele agora, né? Faça isso o mais rápido possível, porque parecia muito uma carta de despedida aquilo. Isso é um perigo, né? Exatamente. Nós vemos aqui a expressão do profeta, né? Não sou como os meus pais. Olha só. E se a gente continuar a leitura, você vai perceber que ele, debaixo desse zimbro, que era como se fosse um arbusto ali, ele recebe esse alimento do anjo. Então ele vai a caminho de 40 dias e 40 noites, onde ele entra na caverna. Quando ele entra dentro daquela caverna, não pense que por conta dos 40 dias tinha passado a tristeza. Ele ainda estava terrivelmente triste, tanto que a voz de Deus vem a ele e faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde, né, dizendo, explicando a situação, a ameaça que ele sofreu. E nessa explicação ele diz a respeito da sua tristeza. Ele fala que mataram todos os seus profetas, que só havia sobrado ele. E a forma que Deus trata a depressão de Elias, ele mostra: você não está sozinho. Eu reservei ainda pessoas, né, remanescentes, que assim como você não dobraram os seus joelhos a Baal, eles também continuam me servindo.
Glória a Deus. E eu gosto sempre de, quando eu ministro essa palavra, pastor, eu sempre gosto de enfatizar que Deus, ele sempre vai preparar aquilo que você precisa para você continuar a sua caminhada. A provisão é dele. A Sensacional. provisão é dele. Isso mesmo, Rafa. Então grave isso, irmãos. Você que está triste, depressivo, ouvindo esse podcast, Deus, ele está agora preparando para você aquilo que você precisa para você continuar a sua caminhada. E ele diz, né? Vai porque longa é a tua caminhada. Ainda não acabou. Longa ainda é o caminho que Deus tem para nós. Exatamente. Glória a Deus. É Deus quem determina quando acaba, né? Exatamente, né? Exatamente. Glória a Deus, pastor. Que coisa boa, né? A gente discorre na Bíblia e a Bíblia ela nos dá grandes lições, né? Uma vez me perguntaram por que na Bíblia tem erros dos homens de Deus. A resposta é muito simples, para a gente aprender. Respondi muito simples para a pessoa. Rafa, a Bíblia, pra gente aprender. Exatamente, é o único livro, né, como diz até o nosso pastor Isaías, é o único livro que desnuda os seus heróis. Exato. Se nós for vermos em todas as outras literaturas, o herói é sempre procurado ser colocado como uma pessoa infalível, mas a Bíblia faz questão de mostrar que os melhores erraram. Tinham defeitos, exatamente. Tinham falhas. E eu perguntei coloquei na pauta para o senhor sobre algum relato bíblico de depressão para mostrar que o quê? Que os homens de Deus eram humanos, eram seres humanos. E as pessoas que nos ouvem, nós aqui que estamos apresentando, também somos humanos. Exatamente. Né? Estamos propícios a isso. Exatamente. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa muito próxima de Deus. Mas se depressão é uma doença, da mesma maneira que um homem de Deus pode ser acometido por uma enfermidade, infelizmente ele também pode ser acometido por depressão. Isso é verdade. Eu me lembro, tem um pregador, né, do século XVIII, eu gosto muito dele, que é o Charles Spurgeon. Sim. E é formidável a pregação e a vida dele, o quanto ele se doou pelo evangelho, né, o quanto ele trabalhou para a obra de Deus. E chegou um determinado momento que ele se viu em depressão. E quando a gente olha assim para pessoas que são um exemplo para nós, e a gente percebe que elas vivenciaram a depressão, então a gente olha para nós mesmos e fala assim, eu preciso me cuidar, né? Eu preciso tomar cuidado, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso praticar essas coisas, porque ela é uma patologia que está inerente ao nosso corpo, né? É verdade, é verdade. A gente precisa cuidar dessa parte também, que aí entra, depressão tem a ver com a alma, né, pastor? Se não me engano? Tem também. Corpo, alma e espírito. Então a nossa alma, sede dos sentimentos, é que gera depressão se a gente não cuidar. Bom, então vamos agora para o remédio, pastor. Nos ensine aí, nos fale. Como uma pessoa pode reagir à depressão? Como eu disse a princípio, procurando ajuda médica, né? Esse é um passo muito importante. Existem muitos tabus ainda que faz a gente não procurar. Uma delas é aquele pensamento de que isso é frescura, né? Porque às vezes a depressão ela não tem uma causa específica. Às vezes. Então o que acontece? A pessoa olha para a sua vida, ela fala assim, eu tenho uma vida boa, eu não tenho do que reclamar. Eu tenho uma família boa, eu não passo fome, eu não passo necessidade. Se eu falar para alguém que eu estou triste, eles vão tacar pedra em mim e vai falar assim, por que você está falando que está triste? Você tem tudo, você está chorando de barriga cheia. Então isso faz com que gere um tabu. Então as pessoas, elas falam assim, eu não posso dizer que tenho depressão, porque se eu falar que tenho depressão, o primeiro tabu era o evangélico, né, entre aspas, porque as pessoas pensavam, né, elas não tinham o pensamento de que depressão era uma doença na igreja. Muitas pessoas não tinham. Então elas pensam, quando uma pessoa falava que tinha depressão, é como se fosse, para alguns irmãos, um atestado de uma fé fraca, um atestado de uma vida pecaminosa, um atestado de uma vida que você não está perto de Deus, o seu problema é que você está muito distante de Deus. E, na verdade, não necessariamente isso, né? Então, a ajuda médica ela é importante, o pensamento é importante, né? Que nem, por exemplo, nós falamos da fé, né? Tem um texto no livro de Jó
que eu trago comigo porque eu acho ele formidável. Jó, capítulo 13, no versículo 15, Jó ele diz assim: ainda que ele me mate, contudo nele eu esperarei. Glória a Deus. Ele coloca um limite, porque muitas vezes a gente pensa assim, até onde eu devo esperar em Deus? E quando a pessoa está em depressão, ela pensa, mas nesse caso eu não posso esperar em Deus porque a culpa é toda minha. Então ele começa a limitar até onde ele pode esperar em Deus. E nesse texto, Jó ele extrapola os limites. Ele diz, você ainda está vivo, então você pode esperar em Deus. E ele vai ainda além. Ele diz, ainda... Esse ainda, que o Senhor me mate, é como se ele dissesse, até depois de morto, se eu puder, eu continuarei esperando em Deus. Glória a Deus. Então, essa esperança ela é fundamental para se tratar a depressão. O uso dos medicamentos que são ali na medida certa, indicado, prescritos, na verdade, por um profissional, tudo isso é um passo que irá contribuir para que a gente saia desse problema. É verdade. E o senhor tocou também antes sobre o exercício físico. Também ajuda, né, pastor? Com certeza. É lógico que a pessoa não vai ter vontade, mas ali ela enfrentar ali a vontade, não é a não vontade, na verdade. Ela enfrentando ali, fazer um exercício, ouvindo uma música boa, já vai ser também uma grande ajuda também, não é? É verdade. Infelizmente, muitas coisas na nossa vida a gente vai ter que fazer sem ter vontade. Isso é verdade. Por exemplo, ir trabalhar amanhã. Não exatamente. Queria, mas tem que ir. Exatamente. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que fazer mesmo sem ter vontade. E a gente tem que visar um bem maior, né? Eu sei que quando a pessoa está em depressão e dependendo do estágio, ela não consegue raciocinar. Inclusive, eu vi que o podcast que você estava aqui com o pastor Edson, eu achei muito importante a fala dele. Sim. E a maior causa do suicídio é a depressão. E às vezes as pessoas podem julgar um suicida, mas existem casos em que uma pessoa está numa depressão tão profunda que, por exemplo, como eu vi relato de que uma pessoa estava dirigindo um veículo e ele teve um pico de depressão enquanto ele estava no volante tão terrível que ele jogou o carro dele na contramão sem perceber. Ele conseguiu voltar o carro a tempo, mas ele não se recordava de ter feito isso. Meu Deus, olha então só. Perceba o perigo, o perigo de uma depressão. Ela é algo, e é visando essa gravidade que nós devemos pensar num bem maior e se esforçar para fazer coisas, mesmo que a gente não tenha vontade, porque ela pode chegar a levar a uma tragédia. E uma pessoa, como foi relatado, que chega a esse ponto, ela não quer geralmente a morte às vezes, ela quer ser livrada daquela dor. Só que, perceba, ela pode trazer muito mais dor para os seus familiares. Verdade. Por exemplo, no caso de uma pessoa assim, que se envolve num acidente, por conta de uma situação dessa, ele vai trazer uma grande dor não somente para a sua própria família, para a sua vida, mas para outra família que também estava envolvida nesse acidente. Então, é muita coisa que está em jogo. É muita coisa que está em jogo. Por isso requer-se um pé no chão, um esforço para sair dessa situação. Não é fácil. Procure ajuda, Eu tenho certeza que haverá pessoas para ajudar nessa tarefa. É verdade, porque não é fácil, mas tem ajuda para você, meu amigo e minha amiga. Você que está passando por esse processo de depressão, eu quero te dizer que há esperança para você. Reaja a essa situação. Esse mal não pode te destruir. Essa doença, como foi falado aqui, não pode parar você, porque Deus tem muito mais para realizar na sua vida. Então, se levante agora, reaja, procure ajuda, porque Deus tem um grande e longo caminho para você trilhar. Glória a Deus. Uma coisa também fundamental que a gente acabou não tocando diretamente é a respeito da oração. Verdade. Foi comprovado, cientificamente, os benefícios que a oração ela produz numa pessoa. Médicos, assim, totalmente à parte da religião, fizeram estudos científicos a respeito do efeito da oração e foi constatado o quanto ela é favorável à saúde, Alguns pontos
de fácil compreensão, por exemplo, em uma oração, o que nós estamos fazendo? De certa forma, nós estamos desabafando, né? Numa oração, a gente tem a liberdade para contar para Deus coisas que nós não teríamos coragem de contar para ninguém. Verdade. E nós temos a oportunidade de se abrir diante de Deus. Então, quando nós estamos fazendo o exercício da oração, mais do que um movimento espiritual, né, celestial está acontecendo também um movimento no nosso corpo, né? O ato da gente estar desabafando, falando com Deus. E olha que interessante, estamos falando com alguém que pode resolver. Por isso que é importante essa esperança quando dobra os joelhos. Eu estou falando com aquele que é todo poderoso. Então, isso, além do seu efeito espiritual, que também é um fato, né? Nós cremos nisso, nós acreditamos. Além do seu efeito espiritual de receber um milagre da parte de Deus, há também esse efeito humano da oração, que é o exercício de você desabafar, de você falar com alguém que te dá esperança. Tudo isso passa a contribuir. Isso é verdade, pastor. Que legal, que legal. Gente, eu quero pedir que você compartilhe, tá? Não deixe de compartilhar esse episódio com outras pessoas também, para que a gente venha alcançar muitas pessoas juntos, tá bom? Preciso da sua ajuda para você compartilhar com outras pessoas e seja um missionário também através do seu compartilhamento. Pastor Luciano, nós já estamos chegando no final do nosso programa, tiramos muitas dúvidas aqui, esclarecemos muitas coisas, mas nós temos um quadro em nosso podcast que se chama Eu Sou um Milagre, que eu peço para o convidado contar um testemunho de vida, não é? E contar algo que Deus fez na vida dele. Então, pastor, o senhor pode dizer, eu sou um milagre? Com certeza, posso dizer. E isso por várias coisas, né? A gente que passa a trilhar uma vida com Cristo, a gente vive como que milagres diários, né? É verdade. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho muitas experiências, né? Coisas particulares, coisas às vezes simples, né? Que talvez diante de outras situações as pessoas poderiam nem dar tanto valor assim, mas só nós sabemos, né? Onde o calo aperta, aquilo que de fato aflige a nossa alma, ainda que aqui a gente olhe e fala assim, talvez ao Rafa ele tirava de letra isso aqui, mas para mim é uma dificuldade tremenda. E há várias situações, né, eu me recordo em que eu pude contar com Deus e como sempre Ele não falhou comigo. Mas uma que eu queria poder relatar, até mesmo para estar linkado com esse assunto que nós estamos tratando a respeito da depressão, foi algo que eu até já comecei a falar aqui, foi a respeito dessa excessiva preocupação que eu tinha antes, né? Era uma preocupação, como eu disse, que tirava o sono, que me deixava, que pendia realmente para uma depressão, né? Porque era uma preocupação que uma preocupação que fazia com que eu não deixasse de fazer coisas que eu queria fazer, que eu abandonasse coisas que eu gostava de fazer. E como eu disse, no dia que eu entendi o que é confiar, se deleitar em Deus ao ponto de não temer, absolutamente não temer, isso foi uma coisa que me marcou muito e até hoje eu trago, e eu penso que é uma das coisas que mais me marcam e é uma coisa que eu tenho oportunidade de usar, porque sempre que de alguma maneira eu sou aflito, eu me recordo do quanto eu posso confiar em Deus, e isso me faz respirar fundo, deitar a minha cabeça sobre um travesseiro e dormir tranquilo. Glória a Deus. Esse daí é outro problema da sociedade, a ansiedade, né, pastor? Que a ansiedade é excesso do futuro e a depressão é do passado. E o Senhor venceu isso, não é? Graças a Deus. Pela palavra de Deus e a confiança em Deus. Então, apegado com Cristo. O Senhor é um milagre. Eu sou. O Senhor sabe o seu temperamento ou não? É fleumático. Fleumático? Ah, legal. A minha noiva também é fleumática. E eu sou colérico. Sou colérico. Quem conhece aí sobre temperamento sabe que o colérico ele se envolve em muitos projetos, né? Se envolve em muitos projetos. E eu acabo, às vezes, tendo que lutar também contra a ansiedade, né? Mas hoje eu já tenho minhas técnicas, né? Final de semana, estou de folga, não estou na faculdade, eu vou lá, desligo o meu celular.
Eu deixo o outro celular só para a família, não é? Para que o final de semana eu venha me restaurar, não venha me preocupar com as coisas da semana, não é? Então, assim, eu procuro sempre equilibrar para não deixar a ansiedade tomar conta. Né? Importância de se conhecer, se né, Rafa? conhecer, Você citou um exatamente. ponto que ele tem uma importância muito grande. Quando a gente passa a se conhecer, quando nós conhecemos a nós mesmos, que nem nós nos identificamos, né, com esse temperamento, a gente passa a projetar a nossa vida de uma maneira diferente. Caso contrário, a gente continua se cercando de coisas que vai agravar ainda mais, né? É verdade. Quando nós temos esse autoconhecimento, nós conseguimos nos organizar ao ponto de viver uma vida mais tranquila, né? É verdade, é verdade. É importante demais, viu, gente? Você se conhecer. Depois que eu comecei a estudar o temperamento, pastor, eu me cuidei melhor e comecei a compreender a minha noiva melhor também. Eu conheci os pontos fortes e fracos dela, comecei a compreender melhor ela e foi bom para todo mundo. Com certeza. O senhor bom pra sabe você e que pro próximo. o fleumático, né? O fleumático, um personagem bíblico que era fleumático era Moisés. Era Moisés. Então, se você estudar a história de Moisés aí, você vai se identificar bastante. Ah, boa dica, viu? Vou olhar com outros olhos para Moisés agora. É verdade, é verdade. O fleumático, o colérico era Paulo, né? Sim. Que era eu tenho o mesmo temperamento que Paulo, né? Poxa. Então assim, é interessante demais. É interessante É demais. importantíssimo. Muito bom conhecer. Pessoal, muito obrigado, gente, pelo carinho da sua audiência, por você estar conosco aqui em mais um episódio. Estamos chegando na nossa meta, que é o 50 episódios nessa temporada. Hoje é o episódio 40, até o final do ano chegaremos ao episódio de número 50 para a glória de Deus. Pastor Lujan, obrigado, amigo. Estou muito feliz pela sua participação aqui e na temporada que vem nós vamos também contar com a sua participação aqui para falarmos da palavra de Deus. Que legal, Rafa. Eu espero ter podido contribuir de alguma maneira, né? Esse é o nosso desejo. E é um prazer estar aqui com você, viu? Prazer todo meu. Maravilha. Obrigado, Isaac, viu? Deus abençoe também. O nome da esposa, qual que é, pastor? A Josi. A Josi. Obrigado, irmã Josi, por ter liberado, viu? O pastor aqui para estar conosco. Gente, muito obrigado. Semana que vem nós estamos com o tema traumas de infância. Muito importante também. Poxa, Vamos demais. falar sobre traumas de infância. Então, aguardem aí que o episódio será imperdível, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E até a próxima! Tchau, turma! Deus abençoe a sua vida.